caros irmãos da comunidade de vida, da casa de Tívita. Então, me chamo Laura Cristina. Hoje, atualmente, eu estou morando aqui na Missão de Roma, na casa de Ananina, há um mês exatamente que eu cheguei, né? Uma grande alegria poder estar aqui e partilhar um pouco com vocês de um dos temas que Deus conduziu e inspirou para o retiro da casa de vocês. Nós sabemos que esse retiro comunitário é um momento de muita graça, onde como casa, como família, como irmãos, nós podemos parar para ouvir a Deus e ouvir a condução de Deus para os nossos caminhos como casa, não só pessoalmente, mas como casa. E me foi pedido para partilhar e conversar um pouco sobre a dimensão da santidade comum, né? A santidade comunitária. É um assunto que nós já falamos algumas vezes, né? Assim, já ouvimos algumas vezes na comunidade, essa dimensão da oferta de vida e a santidade comum. E, ao mesmo tempo, é um assunto sempre muito atual, porque quando a gente fala de vida em comunidade, não tem como não falar da santidade comum, dessa oferta de vida dentro da santidade comum. Gostaria de começar esse momento perguntando para vocês, né? O que é viver em comunidade? O que vem à minha mente, à sua mente, quando se fala viver em comunidade, né? Você pode anotar aí 2 pontos no seu caderno, em algum papel, para depois a gente partilhar. Mas o que vem à sua mente, assim, de início, rapidamente, quando se fala de viver em comunidade? Você pode anotar aí, assim, o primeiro pensamento que vem, os primeiros pensamentos. Um outro aspecto importante quando a gente vai falar de comunidade, de santidade comum, uma das coisas que quando eu rezava por vocês, pela casa de vocês e também com aquilo que a Luísa partilhou em relação às moções que Deus deu para o retiro, uma das coisas que me vinha era a passagem de 1 Coríntios 13, né? Onde nessa passagem a gente sabe que São Paulo ele escreve o hino à caridade. E é uma passagem que, assim, ao meu coração muitas vezes me veio em diversas situações da minha vida e ao mesmo tempo, quando eu rezava por vocês, Deus me dava como um sinônimo da palavra comunidade. Caridade como um sinônimo da palavra comunidade. E é por isso que a gente vai, ao longo desta partilha, citar alguns trechos, algumas frases daquilo que São Paulo fala no hino à caridade. Então, até desde já também eu convido vocês a, depois, em algum momento de deserto, de oração, poder pegar essa passagem, né, 1 Coríntios 13, na íntegra, e ler, e rezar e refletir um pouco com ela, porque ela é assim um verdadeiro guia para uma revisão de vida, né? Um verdadeiro guia de vida comunitária e de amor. Então, uma das coisas que também eu queria pedir que você anotasse é o que vem, né, na sua mente quando se fala a palavra caridade, como esse sinônimo de comunidade. Então, o que vem à sua mente quando, no primeiro momento que a gente fala caridade, o que vem à sua mente, né? Os pobres, o próprio amor, o que vem à sua mente, né? Anote aí 2 ou 3 pontos que assim que a gente fala no nome caridade vem à sua mente. A gente pode também partilhar depois sobre isso. Então, caminhando, espero que tenha dado tempo de vocês anotarem, assim, realmente é o primeiro pensamento, não precisa pensar muito, mas é muito interessante como a gente vai tendo muitas vezes muitos conceitos do que é a caridade, né? E nem sempre são os conceitos evangélicos, nem sempre são os conceitos bíblicos, né? Daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam e aquilo que o próprio Jesus nos ensina também no Evangelho.
Primeiramente, quando a gente vai falar da questão comunitária, da vida comunitária, a gente precisa lembrar de algumas coisas bem básicas e fundamentais, né? Deus nos chamou a viver uma vida comunitária. Isso é óbvio, né? Isso é fundamental, isso é básico para nós que estamos aqui nesse retiro. Deus nos chamou a uma vida comunitária. Deus não nos quis eremitas. Deus não nos quis como aqueles padres do deserto que não tinham uma vida comunitária. Deus nos quis juntos. Deus quis nos dar uma vocação em que nós caminharíamos com outras pessoas, com outros irmãos. Deus quis nos dar uma vocação em que a vida comunitária era um dos 3 pilares desta vocação: a contemplação, a unidade e a evangelização. Nesse chamado que Deus nos deu a viver em comunidade, a gente pode pegar, por exemplo, aquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde vai falar dos 4, né? Eles tinham uma só alma e um só coração. Essa é uma das definições mais clássicas do que é uma vida comunitária em comum, que é eles terem uma só alma e um só coração. E a gente olha para nós, o que é ter uma só alma e um só coração? É concordar com tudo? É ser todo mundo igual? Todo mundo pensar da mesma forma sobre alguma coisa? A gente ter um pensamento comum sobre um determinado assunto, nós estarmos todos juntos no mesmo lugar, enfim. O que suscita em nós ter uma só alma e um só coração, né? É importante a gente lembrar também, primeiro, que Deus nos chamou a ser comunidade, e segundo, que como Shalom, nós temos um modelo de vida comunitária. Qual é o nosso principal modelo de vida comunitária? Eu pergunto para você se você lembra. Nosso principal modelo de vida comunitária é a Trindade, né? Nossos estatutos falam que nós somos chamados a viver a unidade, que é a expressão da vida da Trindade, né? Da unidade da Trindade. E a gente deve rezar e refletir sobre essa dimensão da Trindade. Na Trindade, são 3 pessoas diferentes, né? Eles não são todos iguais. Cada um tem o seu lugar, o seu papel dentro da vida trinitária, né? Uma das coisas que me veio ao ligar a passagem de 1 Coríntios 13 com o nosso chamado a uma vida espelhada na Trindade é: a caridade não busca o próprio interesse. Esse versículo de 1 Coríntios 13. A caridade não busca o próprio interesse. E é isso que a gente vê na vida da Trindade. O Pai que se dá ao Filho, o Filho que se dá ao Pai, e ali entre eles o Espírito. Não há lugar para individualismo, não há lugar para só receber, não há lugar para só dar, mas em todo o movimento de amor da Trindade, não há a busca de um interesse particular, mas o interesse de todos, a vida dos 3, né? O amor ali entre eles, entre as 3 pessoas da Trindade. E esse amor que é tão forte que transborda para nós e para a humanidade. Então, um dos aspectos importantíssimos da nossa vida comunitária é esse primeiro ponto: não busca o próprio interesse. Quantas vezes na nossa vida comunitária a gente corre o risco de buscar o nosso próprio interesse, né? A coordenadora da alimentação vai refazer as equipes de cozinha. E eu já chego para a coordenadora e já digo: olha, me coloque na terça, porque eu só posso na terça, né? Olha, o meu melhor dia é na quinta-feira. Enfim, né? Quantas vezes na vida comunitária, em vez de eu privilegiar as necessidades do outro sobre as minhas próprias, como dizem os meus estatutos,
muitas vezes eu busco primeiro as minhas necessidades, o meu tempo, os meus desejos, os meus planos, as minhas questões, né? As minhas vontades, e acabo esquecendo de não procurar o meu interesse, de não privilegiar as minhas necessidades, mas sim a dos outros, sim a necessidade do outro, né? Às vezes chega uma doação e eu vou primeiro atrás de ver o que tem na doação e não espero o coordenador de casa dar o destino àquele que está mais necessitado, né? Ou na própria casa comunitária chega uma doação de alimentos e eu já quero trazer para minha casa, para minha residência, aquela parte melhor, aquela parte que está mais preservada, né? Aquelas frutas que estão mais novas e assim por diante. Como está a minha busca pelos meus interesses na vida comunitária? E não buscar o interesse do outro, a alegria do outro, o bem do outro, né? Nós precisamos lembrar, irmãos, que a vida comunitária ela não está pronta. A nossa vida comunitária ela não está finalizada, porque nós não estamos prontos e nós não estamos finalizados. A vida comunitária ela é uma construção. A vida em comunidade ela é uma construção que é feita pelos membros daquela comunidade. Não são as autoridades sozinhas que constroem a vida comunitária, não é somente aqueles irmãos mais animados para cima, que estão sempre fazendo algum tipo de brincadeira ou trazendo um pouco de humor para casa. A vida comunitária não só é aqueles que sempre são os mesmos a se dispor a servir no bem comum da casa comunitária. Mas a vida comunitária se constrói com tudo o que somos e tudo o que temos. A vida comunitária ela se constrói a cada dia, segundo colocando os tijolos que são precisos para essa construção a cada dia. Às vezes, o tijolo que eu vou precisar colocar é o tijolo da paciência, com aquele irmão que naquele dia está mal-humorado, com aquele irmão que está doente, então está mais fragilizado. Às vezes o tijolo que eu vou precisar colocar nessa construção é o tijolo, por exemplo, da misericórdia, onde aquele irmão me feriu e eu vou precisar colocar ali o perdão e a misericórdia para com ele. Às vezes o tijolo que eu vou ter que colocar nessa construção é o tijolo do cobertor de Francisco, né? De não expor a fraqueza dos meus irmãos, mas cobri-las e corrigir fraternalmente e amar com a verdade e assim por diante. A construção da comunidade, ela é feita dia após dia. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida comunitária, na nossa casa comunitária, olhando sempre para o jardim do vizinho, né? Como aquele ditado, né? O jardim do vizinho é sempre mais bonito que o nosso, é sempre mais bem cuidado que o nosso, né? E, na verdade, nós somos chamados a cuidar do nosso próprio jardim, para que ele também fique belo e saudável. Então, muitas vezes a gente deseja estar em outras casas comunitárias ou em outras missões e não está tão disposto a construir a nossa própria casa comunitária, a nossa própria vida fraterna, né? E a gente muitas vezes pensa em pedir transferência, porque eu não aguento essa pessoa, porque eu não suporto mais essa situação. E não se pergunta, em vez de não fugir da situação, se perguntar como eu posso construir, né? O que é que Deus quer de mim para que eu possa construir esta casa? O Amadeu Tintini, num livro que ele tem sobre a vida fraterna, né, onde ele fala sobre a construção de santos e pecadores, né, a vida fraterna como esse lugar de santos e pecadores, ele diz que não só nós somos comunidade, mas nós devemos fazer comunidade, né? Não só ser, mas fazer, construir, colocar ali a nossa vida e construir comunidade. E aí entra um outro trecho da passagem de 1 Coríntios 13, né?
A caridade tudo crê. A gente ainda crê, né, naquele irmão que eu já moro com ele há alguns anos e não vejo certas mudanças na vida dele. Eu ainda creio que ele pode mudar, que ele pode se converter. Eu creio que eu posso mudar e me converter e ser uma pessoa melhor e mais santa. Eu acredito nas autoridades que Deus me deu, que elas também são instrumentos de Deus e que elas também podem ser melhor e mais santas, né? Eu acredito na graça da vida comunitária, na graça da unidade que já está em potência sobre nós pela graça do carisma Shalom. E eu acredito nessa graça para construir a comunidade a partir dessa graça, né? Então a caridade tudo crê. Crê que é possível com a graça de Deus, crê que o outro pode ser melhor e mais santo, crer que a providência de Deus se manifesta em todas as situações, crer que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, crer que esses irmãos são os irmãos que eu preciso para ser santo e feliz. Será que a gente crê verdadeiramente nisso? Que nós temos os irmãos que Deus quer e que Deus sabe que nós precisamos para ser feliz, para ser santo. Precisamos também avaliar e questionar a nossa fé na vida comunitária, na comunidade, naquela circunstância que Deus hoje me coloca, né? E estar disposto a construir, né? Então isso também é muito importante. Eu estou disposto a construir essa comunidade, eu estou disposto a construir essa vida fraterna, eu estou disposto a construir com a minha vida, com o que eu sou, com o que eu tenho, com os meus dons, eu estou disposto a construir essa vida comunitária onde Deus me colocou, ou eu vou deixando os dias passarem, segundo as circunstâncias, as situações, deixando me levar, né? Ou eu disposto realmente a construir dia após dia, a colocar esse tijolo dia após dia, né? Isso também é muito importante. E eu pergunto mais uma vez, né, mais uma pergunta para a nossa reflexão. Como se pode construir a comunidade, né? E eu não sei se você já se perguntou isso, mas nós devemos nos perguntar. Talvez esse retiro é um momento também para nós pararmos e avaliarmos como eu estou construindo a comunidade, né? Será que eu só estou esperando receber da comunidade? Ou estou construindo a comunidade com a minha vida? Então, rapidamente, pense em 2 pontos que vem à sua mente quando faz essa pergunta. Como se pode construir a comunidade, né? Anote aí 2 pontos. E aí nós vamos para um trecho bem interessante, que é do livro do Amadeu Tintini, inclusive, né, desse livro que eu citei para vocês, e que ele vai falar um pouco dessa dimensão da construção da comunidade, né? E ele vai dizer assim: escolher viver em comunidade significa caminhar unido nesta peregrinação adiante e rumo ao Santo dos Santos, né? Rumo ao Senhor. Compartilhar as tensões e compartilhar as mesmas realizações, superando todo o individualismo que muitas vezes está dentro de nós e que muitas vezes camufla, né, e esconde as graças que nós temos individualmente, as graças e dons que nós temos. Então, caminhar em comunidade significa caminhar unidos, né? Escolher viver em comunidade significa caminhar unidos nesta peregrinação, compartilhar as tensões e as mesmas realizações. É muito interessante esse livro dele, porque ele vai falar todo momento da questão dos santos e dos pecadores, né? A comunidade não é um lugar só de santos e não é um lugar só de pecadores. É um lugar de pessoas que estão buscando a santidade verdadeiramente. Porque se não é para isso que nós estamos aqui, não vale a pena estar aqui, né? Porque tudo numa vida comunitária contribui e colabora.
tudo numa vida comunitária contribui e colabora para essa construção e para esta construção e edificação da nossa santidade, né? A própria vida comunitária é um meio que Deus se utiliza para construir a nossa vida, né, nele e a nossa santificação. Então, se nós não acreditamos e se nós não temos esse ideal de santidade por meio da vida comunitária, também é muito difícil a gente permanecer e querer construir, né? Construir com a nossa própria vida. Um outro aspecto que também ele vai falar, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos entender que na comunidade, ou se santifica todos, ou ninguém se santifica. E ele diz também, né, que os irmãos, né, eles são diversos de mim, eles são diferentes de mim. E eu devo acolhê-los, mesmo com os seus pecados e as suas debilidades, né? Porque ele é um companheiro de viagem para caminhar até Deus. Ele é uma parte integrante da minha relação com Deus, né? Então, entender que na comunidade ou todos se santificam juntos ou ninguém se santifica, né? Porque nós estamos juntos, somos como que esses companheiros de viagem, aí caminhando juntos para Deus, para a vontade de Deus, para os planos de Deus, né? Nós somos companheiros de peregrinação, né? Mais ou menos isso que o Amadeu Tintini vai falar, né? Então é importante a gente também se deter um pouco nisso, porque o meu irmão, ele não é o meu inimigo. E ele não é o meu adversário, né? Nem é o meu inimigo que quer me destruir, nem é um adversário de uma competição que um precisa, vamos dizer assim, provar mais do que o outro e se sobressair mais do que o outro, de forma alguma. O irmão, ele é um companheiro de viagem, de peregrinação. E por isso não se deve haver entre nós esse espírito de competição, esse espírito de vanglória, né? Quantas vezes no profundo do nosso coração nós somos inclinados pela concupiscência, essa dimensão do poder, e a gente quer ser honrado, e a gente quer ser reconhecido, e a gente quer ter o domínio sobre as nossas mãos, né? E a gente quer sobressair, e a gente quer estar à frente do outro, e assim por diante. Como essas lutas precisam estar presentes em nós a cada dia, para superar esses sentimentos e essas más inclinações. E aí entra aquilo que 1 Coríntios 13 também vai falar, que São Paulo vai dizer que a caridade não é vaidosa, não é invejosa, nesses dois aspectos, onde eu devo me alegrar com o sucesso e a conquista do outro, me alegrar por ele, e não me deixar tomar por uma inveja ou por por um orgulho e de não querer o bem do outro, né? Mas me alegrar com o outro. Como diz também a palavra de Deus, né? Me alegrar com os que estão alegres, mas chorar com os que choram. Onde a tristeza do outro também deve ser a minha tristeza. Onde a dor do outro também deve fazer parte da minha dor, né? Onde o desafio do outro também é o meu desafio, eu devo me unir a ele para superar esse desafio, né? Então, irmãos, viver a santidade comum, viver em comunidade, viver essa oferta de vida na vida comunitária, é você muitas vezes se unir ao outro naquilo que talvez você não quisesse, mas que hoje ele precisa, né? Que hoje ele precisa do seu apoio, hoje ele precisa da sua ajuda, hoje ele precisa da sua presença, né? E muitas vezes é uma presença que não precisa dizer nada, mas só estar ali presente, que é uma presença intercessora, que é uma presença que dá leveza ao ambiente, àquela situação que a pessoa está vivendo, e assim por diante, né?
Uma das coisas também importantes nesse caminho da vida comunitária, né? Da mesma forma que as pessoas da Trindade, elas são diferentes entre si, assim também nós podemos ver a nossa diversidade, né? Então, cada vez mais a comunidade tem crescido muito e a gente vai sendo cada vez mais de culturas diversas, né? De lugares diversos, de contextos diversos, de personalidades diversas, de temperamentos diversos e assim por diante. Como também de nível formativo diverso, né? De idades diversas e assim por diante, né? Nossas casas estão cada vez mais bastante heterogêneas, né? E diversificadas. E isso é uma graça, né? E é muito importante a gente ter um olhar sobre essa diversidade como uma riqueza, porque quando a gente olha para a Trindade, vê a diversidade das três pessoas da Trindade, a gente vê a grande complementaridade entre cada um. Onde um complementa e age naquilo que o outro também vive. Deus nos chama a isso. A diferença, ela não é uma ameaça. A diferença, ela não é um invadir o espaço do outro ou que um sobressaia sobre o outro. A diferença, ela existe para que se complemente e para que se enriqueça mutuamente. E aí também a frase de 1 Coríntios 13, né, que a caridade não é invejosa, entra também nessa dimensão das diferenças, né? Porque o outro